Boa noite e a paz do Senhor. Amém. Louvamos ao Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos permite de nos adentrarmos à sua presença e nos chegarmos diante do seu trono, porque só Ele é santo, é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele nos faz santos, dignos também, por causa do sangue de Jesus que é derramado sobre nós. E nós somos gratos a Deus, porque no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor. Temos a oportunidade de nos reunirmos na presença de Deus para adorar o seu santo nome. Eu quero nesta hora, em nome de Jesus, juntamente com você, fazer um momento de oração. Momento de oração. Orar por algumas coisas, principalmente por aquilo que mais nós necessitamos, que é da presença de Deus. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos achegamos diante da tua presença, Deus, porque tu és a fonte do alimento do nosso espírito, Pai. Tua presença é mais do que tudo, Senhor, que nós precisamos. Há tantas coisas que o mundo, Senhor, aponta para nós que a gente tem necessidade. Mas nós temos uma necessidade muito maior do que qualquer coisa nesse mundo, que é a tua presença. Queremos a tua glória manifestada em nossa vida. Queremos a tua glória, Senhor, manifestada em nosso ser. Porque só a tua glória, Senhor, pode trazer, Senhor, júbilo, alegria e gozo para a nossa alma, Senhor. Só a tua presença pode nos alimentar e nos saciar, Pai. Não queremos outro bem, Senhor, além de ti. Não queremos outro bem na vida, além da presença do Senhor. Então, Senhor, vem. Vem, Senhor, e manifesta, Senhor, a tua glória sobre nós nesta noite, Pai. E que esta glória seja extensiva, Deus, a todos aqueles que participam deste culto online. Não só aqueles que estão presentes agora, mas aqueles que também vão ver o vídeo posteriormente. Que eles possam sentir o fluir da tua presença, Deus, neste lugar. Não queremos fazer aqui, meu Deus, meramente um culto, Deus amado, ou Senhor, uma celebração religiosa. Nós queremos ser plenos da tua presença. Nós queremos adentrar os portais dos céus, ó Deus, nas regiões celestiais, e ali declarar a glória do Senhor, ó Deus, sobre todo lugar onde nós vivemos e moramos, Pai. Então, Senhor, vem, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito de Deus, move-te no nosso meio. E vem encher o nosso coração e sacia a nossa alma da presença, da glória do Senhor, Pai. Oh, Senhor, aproveitando que esta glória, Senhor, que se manifesta no nosso meio, nós intercedemos a Deus pelos nossos irmãos, por aqueles que estão, Senhor, aí com medo, outros que estão com vírus, outros que estão nas UTIs, outros que estão, Senhor, entubados. Deus, traz, meu Senhor, alívio e descanso, Pai. Traz cura, meu Deus. O povo está com medo da variante Delta agora, Pai. Deus amado, visita cada um daqueles que são Senhor, Pai. E olha o sangue de Jesus nos umbrais da porta do coração de cada um daqueles que serve. E guarda-os debaixo da tua mão poderosa. Visita, Deus, a Sueli, meu Senhor. Restaura a sua saúde, meu Pai. Deus, estende a sua mão de poder sobre ela. Deus, e leva de volta, Senhor, o convívio da sua família. Visita a esposa, o Marcelo e sua família. Também, Senhor, traz cura sobre esta família, Deus. Visita a família da Leila, Senhor, o Miro, Pai. Deus, envolve-os com a tua presença e com a glória do Senhor, a Deus, a partir deste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor. Queremos a tua presença. Queremos a tua glória, Pai. Queremos
a tua presença, Senhor. Vem nos saciar, Pai. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós queremos, Senhor, viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Aleluia. Esse é o desejo do nosso coração, Aleluia. Senhor. Queremos sentir o teu toque, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Sabemos, Jesus. Então recebe, Deus, recebe o nosso louvor. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe o nosso coração como um bom perfume, como um perfume suave. Sabemos, ó Deus, que assim como Isaías disse: "Que será de mim? Eu sou um homem de impuros lábios." Mas o Senhor mesmo assim, ó Deus, decidiu tocá-lo. E da mesma forma, Senhor, o teu anjo coloque, Senhor querido, na brasa dos nossos lábios, queimando tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor, para que possamos nos achegar à Tua presença, no Santo dos Santos, Senhor, e sermos tocados e envolvidos pela Tua glória, envolvidos pelo Shekinah do Senhor. Oh, queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua presença é o que nos completa. Aleluia. A Tua presença é que nos faz inteiros, Senhor, porque sem Ti, Deus, nós não somos inteiros. Precisamos da Tua presença, Senhor. Ó Deus que deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos Teus pés.
sentado no alto trono e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho de vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Talvez é isso que a presença do Senhor tem causado em você. Você tem olhado para você, para quem você é, para as tuas dificuldades, para as tuas falhas, e pense: eu não consigo. Ele é santo demais. Nós acabamos de cantar esse louvor que diz: olha, eu dou a ti o meu coração, eu dou a ti o que eu tenho de melhor. Então faça isso. Não fique tentando se acertar primeiro para chegar na presença de Deus. Apenas se achegue e espere, porque Ele vai fazer o trabalho dele de purificação, de transformação. No momento em que os serafins falavam Santo, 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 o barulho começou a ficar intenso. E aquele lugar todo estremecia. Hare kalamassuri andara manaya suri la manaya suri. Talvez eu e você não consigamos escutar com os nossos ouvidos carnais, mas neste momento, neste lugar, este barulho está acontecendo. E ele não está acontecendo somente aqui, mas ele está acontecendo aí onde você está. Comece então a falar junto com estes anjos: Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua glória enche toda a terra. Santo, 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 seja o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador, o Rei das nações, aquele que era, que é e que há
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é o Alfa. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Aleluia. E vós, quem dizeis que eu sou? Não. Essa é a pergunta que Jesus faz para você nessa noite. E vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Ele é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Bendito é o teu nome, Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais uma vez. O Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos na sua presença. Sabe, Deus, ele é tão maravilhoso. E o propósito de Deus, ele é tão firme que nós muitas vezes não entendemos a maneira que Deus ele trabalha. Eu estava ali meditando e no meu coração veio exatamente esta pergunta: quem é Jesus para você, né? E aí a Rabi termina o culto dizendo assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Glória a Deus, aleluia. No meu coração ardia isso, né? O que é Jesus para você? O que é o Evangelho? O que você entendeu do Evangelho? Porque nós vemos que muitas pessoas, é como aquela história que eu contei, né? Muitas pessoas têm muitas peças, né? Muitas informações sobre o Evangelho, e que não conseguem muitas vezes montar uma imagem, né? Uma imagem do que é que Deus, qual é o propósito, o desejo, a vontade de Deus para a vida delas. O que é que Deus quer de nós, né? Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos convidou, né? Como a Bíblia fala, né, que Deus pegou Davi lá do meio das malhadas, lá, né? Ele cuidava das ovelhas. Deus tirou ele daquele propósito que ele tinha, daquela tarefa que ele tinha, e levou ele a ser um dos reis mais importantes de Israel. Esse era o propósito de Deus para a vida de Davi, né? Então, Deus, conforme a própria Bíblia diz, Davi em todo o tempo entendia quem era Deus. Davi, em momento algum, ele teve no coração dele dúvida de quem era Deus. Tanto que quando a Bíblia fala que ele foi levar o lanche lá para os irmãos dele, ele nem foi para batalhar, para guerrear. O pai chamou ele e falou: vai lá levar o alimento para os seus irmãos, eles estão lá na batalha. E quando ele chega diante daquela situação, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem aqueles inimigos estavam afrontando. Ele tinha essa visão de Deus, o coração dele entendia muito bem quem era Deus. Então ele passou então a cumprir o propósito de Deus para a vida dele por causa disso, porque ele sabia quem era Deus.
E muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus quer de nós justamente por isso. Porque a gente muitas vezes tem uma visão distorcida de Deus, né? Do que Deus quer de nós. Quando Neemias, né, foi chamado lá por Deus, ele interessado nos assuntos lá no povo dele, a Bíblia fala, e aí ele pergunta para um dos irmãos como é que eles estavam, a situação era difícil. Neemias sabia quem era Deus, então ele, já no coração dele, o propósito dele foi servir ao propósito de Deus para reconstruir aquela cidade. E ele entendia muito bem também o que é, né, quando a gente se identifica, tem essa identidade, quem é Deus, né, o que Deus quer de mim. Então a gente também passa a entender que nós estamos o tempo todo numa batalha. A consciência do cristão, ela precisa despertar para isso. Ela precisa despertar. Nós somos seres espirituais, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, aí a gente aceitou. Não, eu quero servir a Cristo, eu quero ir para o céu, eu quero viver para o reino de Deus. Então, eu preciso entender. A partir do momento que eu tomei esse posicionamento, eu vivo constantemente em guerra. Não existe posição neutra nessa situação, né? Eu não posso querer servir a Deus, ser servo de Deus, ir para o céu, né? Aceitar o convite de Deus de ir para o céu, sem entender, né, que eu estou constantemente numa batalha. Todos os dias. Todos os dias eu estou vivendo essa guerra. Todos os dias eu estou vivendo essa batalha. Eu não posso querer, como a Bíblia, em diversas vezes, né, ela ilustra isso. Né, porque a palavra de Deus, de capa a capa, ela tem uma mensagem só. Né, e ela ilustra isso. Agora, quando você aceita pertencer a Deus, se entregar para Deus, imediatamente você se torna inimigo das trevas. Inimigo do mal, inimigo do pecado, inimigo daquilo que é contrário ao desejo de Deus, né? Contrário à orientação de Deus, à palavra de Deus. Porque desde o princípio foi assim, né? O que acontece? Deus, ele, quando criou Adão, ele deu para Adão tudo aquilo que ele precisava. E disse para Adão, olha, tudo aqui é bom. Tudo aqui é bom. Mas tem uma árvore ali que ela não é boa. Então Deus já tinha dito para ele, né? Olha, tudo aqui é bom e isso aqui não é bom. Isso não é bom. Se você tocar, se você comer, isso não é bom. Então o diabo veio e ele era de Deus. Ele era filho de Deus, né? Adão era filho de Deus. Foi criado pelas mãos de Deus. Deus soprou o Espírito em Adão, ele tinha ali aquela comunhão. Então, ele era, automaticamente ele era de Deus, ele era da luz. Então, Satanás percebe, né, que já se torna inimigo e percebe uma oportunidade de seduzir Adão. Então, ele vai e seduz Adão. Colocando no pensamento dele, né, primeiramente da mulher, que ele tinha o poder de escolha. Quer dizer, não é o que Deus diz que é bom. Eu posso decidir o que é bom para mim. Quando ele aceita tocar naquele fruto, comer daquele fruto, ele está dizendo assim, eu posso decidir o que é bom para mim. E os conflitos que existem no mundo partem dessa premissa. Porque muitas vezes você tem a ideia do que é bom para você e eu tenho a ideia do que é bom para mim. E muitas vezes aquilo que eu tenho ideia que seja bom para mim conflita com a sua ideia daquilo que seja bom para você. A maioria dos conflitos está aí, porque cada um tem o seu conceito de certo e de errado, não é assim? Cada um tem o seu conceito de certo e de errado. Mas quem tem a palavra final? Deus. É Deus. Então, você concorda comigo que os conflitos acabariam se eu chegasse assim e dissesse assim, olha, isso aqui, vou pegar um exemplo, isso aqui é azul,
e você dissesse, não, é azul. Não é azul, é verde. Eu dissesse, olha, não é azul, então a gente entrasse numa discussão, né? Você dizendo, eu dizendo que é azul, você dizendo que é verde. Então, o que Deus diz a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso deveria acabar com todos os conflitos da humanidade. Não é isso? Exatamente aí que está o ponto. O que é que Deus diz a respeito disso? Se eu digo que sou de Deus, eu tenho que me submeter a Deus. A questão é que muitas vezes, uma suposição, eu digo que é azul, ele diz que é verde. E Deus diz assim, é azul, né? Uma suposição. Se ele não se submeter ao que Deus disse, o conflito vai continuar. Né? Não é assim dentro de casa, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro. E o conflito começa ali, por quê? Mas se todos nós submetêssemos tudo que a gente pensa, o que a gente gosta, né? Os nossos conceitos, à palavra de Deus, os conflitos acabariam. Só que não é assim, porque Satanás, ele está no mundo, o pecado está no mundo. Ele entrou no coração dos homens, então os homens têm os seus conceitos daquilo que é certo e que é errado. E quando nós observamos a palavra, nós entendemos, olha, a partir de agora não é o que eu penso, não é o que eu gosto, não é o que eu acho, não. É o que Deus pensa, é o que Deus quer, é o que Deus determina que eu preciso viver. Este é o X da questão. Então, quando eu falo sobre nós estarmos em guerra o tempo todo, é justamente isso. Né? A nossa guerra é justamente essa, é dizer assim, Senhor, eu vou, né, como o homem lá chegou para Jesus e disse assim, eu vou te seguir, aonde quer que for. E Jesus foi bem claro para ele, disse, olha, não é fácil. Não é fácil seguir, porque as aves do céu têm os ninhos, né? As raposas têm as covas, mas o Filho do Homem não. Ele não tem, e quando Jesus fala ele não tem onde reclinar a cabeça, não é a questão de não ter um lugar para descansar. É a questão de saber que eu, nesse mundo, não vou ter o descanso, né? Eu tenho que estar o tempo todo vigilante com os meus pensamentos, né? Vigilante com as minhas decisões. Porque quando eu tomo decisões por mim mesmo, quando eu tomo decisões sem submetê-las a Deus ou a palavra, certamente isso vai gerar conflito. A maioria dos conflitos acontecem por isso. Porque quando nós temos que tomar decisões, quando nós temos que, né, fazer algo, tomar uma atitude, nós muitas vezes não submetemos aquilo à palavra, não submetemos aquilo a Deus. Então daí vem a guerra, daí vem a batalha, né? Daí vem o conflito. E quando vai acabar esse conflito? Quando eu me submeter a Deus. Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus ensina? Né? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então não adianta, irmãos, porque aí está, né, a grande questão. Nós estamos em guerra contra o diabo? Estamos. Mas enquanto não nos submetermos a Deus, enquanto a gente não se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao desejo de Deus, o diabo ele vai continuar ali, se opondo. Há uma oposição, né? Eu estava lendo o livro de Neemias, a Bíblia fala que Neemias, eu mencionei ele justamente por isso, que a Bíblia fala que enquanto eles construíam, com uma mão eles faziam a obra e com a outra eles seguravam a espada, eles seguravam as armas. Eles iam para o rio beber água, eles iam com as armas. As armas estavam sempre ali, porque eles sabiam. O inimigo estava ali, o inimigo o tempo todo estava ali, querendo fazer com que parasse a obra de Deus. Então, como eu falei, né, de início,
Nós pensamos muitas vezes, nós fazemos a nossa ideia sobre Deus. Mas e o que Deus, né? O que a palavra de Deus diz que Deus quer de nós? Que a gente assuma a postura. Quando Paulo estava na prisão, ele diz exatamente isso, né? Ele diz assim: tomem a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, né? No dia mau é com a armadura de Deus. No dia mau são com as armas espirituais. No dia mau é submetendo-se a Deus que nós vamos vencer. No dia mau é tomando a postura de guerreiro, sabendo que nós não estamos aqui neste mundo para nos divertir. É bom. O mundo tem muita coisa boa, tem. Mas enquanto nós estamos aqui, muitas vezes nos divertindo e nos distraindo, o diabo ele está roubando, matando e destruindo. Os dias que nós estamos vivendo são dias que precedem a vinda de Jesus. Todo mundo sabe disso. Não tem como nós olharmos para tudo que está acontecendo e não compararmos com tudo aquilo que a Bíblia, que Jesus falou, que os profetas falaram, né? Que Jesus revelou aos seus discípulos, que Jesus falou abertamente. Não tem como a gente olhar os dias que nós estamos vivendo e não dizer: olha, é o tempo da vinda de Jesus. Então, quanto mais se aproxima esse tempo, nós sabemos, mais intensa fica essa guerra. Obrigado. Mais intensa vai ficar essa guerra. Mais intensa vai ficar essa batalha. Maior vai ser o ataque do diabo contra nós. Maior vai ser o ataque do diabo contra as nossas vidas. Maior vai ser o ataque, vão ser as seduções, né, que o diabo vai preparar. Porque a Bíblia fala, o diabo ele trabalha na sagacidade. Ele é sagaz, ele é astuto. Ele sabe como vencer uma batalha, né? Eu desde de novo, quando eu me converti, eu sempre ouvi isso, né? Que o diabo ele não se apresenta como a serpente. Lá no Éden ele se apresentou como a serpente porque Adão e Eva eram inocentes. Eles não tinham. Hoje o diabo não se apresenta mais como serpente. Ele é a serpente, mas ele se apresenta como um cordeiro. Ele se apresenta como um cordeiro. Jesus falou isso, né? Ele se apresenta, o apóstolo Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. Então Satanás, a maneira de Satanás vencer as batalhas nos nossos dias é totalmente estratégica. É seduzindo, é colocando, ele consegue identificar os desejos. Eu tenho para mim que o diabo ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue identificar os nossos desejos. Sabe por quê? Ele consegue identificar as nossas expressões. Quando algo desperta o interesse, o teu rosto muda. Quando algo chama a tua atenção, a tua expressão muda. Os teus olhos brilham, né? O sorriso vem. Então o diabo ele sabe muito bem como seduzir as pessoas. Ele vai observando os comportamentos e através disso, né? É como aquela situação que a gente desde que me converti ouvi, né? E até era uma expressão que era muito usada, né? Que quando Esaú ele aceita aquele prato de lentilha, né? Então, tinha muitas vezes que vinham orar por nós e diziam assim: olha, eu estou vendo que o diabo está preparando um prato para você. Não é? Não dizia isso? Tem um prato, cuidado, né? Que o diabo está preparando um prato para você. É justamente isso, irmãos.
O diabo, ele vem preparando mesmo pratos. Ele quer muitas vezes desviar o nosso foco, a nossa atenção. Ele quer muitas vezes que a gente não olhe para o Evangelho com a seriedade que nós precisamos olhar. Ele quer que a gente muitas vezes não olhe para a obediência, a postura de obediência como nós deveríamos olhar. Então, a gente vive muito a época do... não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Hoje em dia tudo pode. Hoje em dia tudo é permitido. Hoje em dia, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus não vai se importar com isso. Deus não vai se importar com aquilo. E se a gente for submeter isso, muitas vezes, essas decisões, esses não tem nada a ver que a gente vive falando a palavra de Deus, a gente vai perceber que a gente muitas vezes está se afastando de Deus. Que a gente muitas vezes está entristecendo o coração de Deus. Que a gente pode cantar, falar que ama, que Ele é bom, que anseia por Ele, mas que o comportamento e as atitudes e as decisões que a gente tem tomado, muitas vezes, com essa história de não tem nada a ver, tem entristecido o coração de Deus. E a gente percebe muitas vezes que o coração da gente vai, e cada concessão que a gente abre, a gente vai ficando mais permissivo. Já percebeu? A gente concede, a gente dá uma brechinha aqui, isso aqui tudo bem, isso pode. Né? Isso aqui tá tranquilo. Deus não vai se importar com isso. E aí o diabo já vem e quer puxar mais um pouquinho. Ele vai sempre puxando mais um pouquinho. Ele veio. Ele já abriu uma concessãozinha. Para ele já não tem nada a ver. Né? Já tá. Isso aí já tá permitido. Então, aí ele vai puxando mais um pouquinho. Mas se isso aqui pode, aquilo ali também. Eu não vou nem mencionar exemplos. Não vou nem mencionar, né? Não vou nem. Porque cada pessoa que está me ouvindo hoje sabe em que ponto tem sido seduzido, em que ponto o diabo tem convencido você a não se submeter, a não encarar essa batalha, esta guerra, né, que Paulo define de uma guerra da carne contra o espírito, né, de maneira como Deus quer que a gente encare. Então, como eu mencionei também Davi, quando Davi foi enfrentar aquele gigante, ele sabia como Deus queria que ele enfrentasse aquele gigante. Tanto é que foi oferecido para ele, né? Põe aqui a minha armadura, pega aqui a minha espada. Saul primeiro queria convencer ele de ele não entrar naquela guerra, né? Não vai não, você é menino, ele é guerreiro, né? Depois que ele viu que ele estava realmente disposto, que disse assim, não, eu sei como eu vou lutar. Eu sei quem vai lutar por mim, né? Eu sei quem vai lutar por mim. Não? Então, já que você quer ir, então vai desse jeito. Então usa essa arminha aqui, né? Usa essa armadura, usa essa espada. E Davi sabia muito bem a maneira que ele ia vencer aquela situação. Que era Deus quem ia lutar por ele, né? Que aquelas pessoas estavam afrontando a Deus, então ele vai preparado para aquela batalha. Ele sabe quem é Deus. E muitas vezes, essas situações que eu mencionei, que a gente muitas vezes vai permitindo uma coisa aqui, outra ali, elas têm tirado essa força de nós. E quando chega na hora que a gente precisa enfrentar a guerra, a gente aceita, me dá a espada aqui, né? Me dá aqui esse escudo, me dá aqui essa armadura, porque muitas vezes a gente já perdeu a referência. E no coração da gente a gente sabe, né? O coração da gente, a Bíblia diz que ele acusa a gente. Ele é enganoso, mas ele acusa a gente. Ele é enganoso porque, assim, a Bíblia diz, né? Se nós formos infiéis, né? Paulo falou, Deus permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Ele jamais vai negar a si mesmo. Mas se nós não negarmos, ele nos negará. O texto diz isso. Né? Se nós negarmos a ele, ele nos negará. Ele só não pode ser infiel, porque ele não vai negar a si mesmo. Então, quando o coração acusa, a gente começa a deixar, né, de usar as armas certas e começa a usar as armas que vêm pela mão, né? A que vem pela frente. Então a gente muitas vezes
passa a ter comportamentos que a Bíblia reprova. Ter comportamentos que a Bíblia reprova. Se afastando das pessoas. Irmãos, quando a gente... Porque os conflitos, como eu falei, são as batalhas. São as batalhas. Deus nos criou para viver em conflito. Quando as situações vêm, que arma que eu tenho para me defender daquela pessoa que está, né, que eu acho que tem uma ideia diferente da minha, então está me fazendo mal. Então que arma que eu tenho? Eu me afasto dela. Quando um religioso se aproximou de Jesus, é interessante, né, que ele chega e diz, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, eu vou te contar uma história então. Primeiro fala para ele, né, guarda os mandamentos, né, ama seu Deus, né, e o teu próximo, tal. E ele, para se justificar, ele fala, então quem é o meu próximo? E Jesus conta lá a história, né, do sacerdote, do levita, tal, e fala dos religiosos. E o que me chamou a atenção, eu estava lendo essa história essa semana, quem são os protagonistas da história? É justamente o sacerdote e o levita. Jesus está falando aquela história e os protagonistas são os religiosos. Dizendo assim, os religiosos não se aproximaram dele. Os religiosos não foram lá. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer? Religioso que é religioso, quem serve a Deus não se afasta das pessoas. Não passa longe das pessoas. Não usa essas armas para resolver conflitos. Não vira as costas para as pessoas. Não se justifica dizendo, eu não posso tocar nele, ele já estava quase morto. Né? Eu não posso tocar naquela pessoa, ele está morto. Né? Ele está morto. Ele está no mundo aí, ele está morto. Entende? O protagonista daquela história é o religioso. Que agora não está usando as armas que Deus deu para ele para vencer os conflitos, de se submeter à palavra. Não, ele está usando a arma que ele tem. Não, eu vou passar longe. Eu vou ficar longe. Melhor ficar longe, melhor me afastar. Mas a igreja, e a igreja dos nossos dias tem vivido isso, e o que Deus colocou no meu coração é justamente isso. Que as pessoas têm se afastado da comunhão, da igreja. E o pretexto é esse. A minha arma agora é essa. Eu não vou mais para a igreja, eu sou desigrejado. Não, porque se relacionar com as pessoas é difícil. Não dá para confiar no pastor, não dá para confiar nesse, naquele. O caráter de todo mundo está em jogo. Mas a palavra de Deus nunca vai estar em jogo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter comunhão. A palavra de Deus diz que nós precisamos desenvolver os relacionamentos. A palavra de Deus fala que nós precisamos resolver os nossos conflitos. Quando Jacó lutou com o anjo e viu a face de Deus e saiu dali mancando, foi justamente isso que aconteceu. Né? A arma de Jacó era fugir. Fugiu do pai, fugiu do irmão, fugiu do tio. A arma que Jacó tinha era essa, era fugir, fugir, fugir. Aí Deus tocou na coxa dele, agora ele não podia mais fugir. Não tinha como correr. Ele só mancava agora. Então agora ele não tinha mais como correr. E Deus prepara logo em seguida o encontro com o irmão. Teu irmão vem aí. Pode ver que no capítulo seguinte, teu irmão vem aí. E ele fica desesperado, manda presente, e manda isso e manda aquilo. Mas fugir ele não podia mais. Fugir, a arma que ele estava acostumado a usar, Deus arrancou dele. Falou, agora você vai ter que ir se encontrar com ele. Porque esse conflito precisa ser resolvido. Porque precisa haver paz entre você e seu irmão. E aí ele não tem como correr, aquele desespero todo, e ele vai. Ele sabe, não tem como. Ainda que todos fujam, eu mancando não vou conseguir fugir. Não é? Ainda que todos fujam, a minha família, as minhas esposas, o rebanho, fuja todo mundo, eu não vou conseguir fugir. E agora? Então eu tenho que enfrentar. Então eu tenho que ir lá. E esta é a arma verdadeira
que nós precisamos usar, né? A arma verdadeira que nós precisamos usar é o perdão, né? É submeter os conflitos à palavra, né? Eu gosto de verde, você gosta de amarelo, eu acho que pode uma coisa, você acha que pode outra. Mas se a gente pegar o que eu acho que pode, o que você acha que pode e levar para a palavra, a gente vai encontrar a resposta. Ou a palavra não tem resposta para tudo. Ou a palavra de Deus, ela deixou, né, alguma lacuna, algum vazio, alguma coisa que a gente diga assim, isso não está na palavra, isso a gente não tem como saber. Além da palavra, né, que a palavra, ela é a autoridade maior, nós temos o Espírito. E a Bíblia diz, se você é guiado pelo Espírito, você nem está debaixo da lei. Você nem precisa dizer assim, eu vou obedecer à lei. Não. Eu preciso somente ser guiado pelo Espírito. Né? Porque quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente nem precisa se submeter à lei. Mas o Espírito leva a gente a se submeter à palavra. O Espírito leva a gente a se submeter à vontade de Deus. O Espírito leva a gente a entender o que Deus quer de nós. Ele leva. E é somente o Espírito. Isso não é uma decisão que eu posso tomar e dizer assim, então eu vou lá agora e vou... Não. É o Espírito de Deus quem me dá força, porque ainda que eu for pela minha força, não vai ser sincero, não vai ser verdadeiro. Não, eu vou lá resolver esse conflito agora. Eu vou lá pedir perdão. É uma decisão que tem que ser pelo Espírito. O Espírito vai conduzir, vai levar, vai resolver o conflito. Olha, não é nem verde nem azul. A palavra de Deus diz que é amarelo. Então, tanto eu quanto você temos que reconhecer, né, que nós estamos errados. Ou ainda que eu esteja errado e você certo. Então quem tem que reconhecer que estava errado sou eu. E aí os conflitos acabam. Deus deu pra gente um poder muito grande, né, de decisão. Todo mundo fala, né, que é o livre arbítrio. Mas será que o livre arbítrio, ele vai levar a gente, aquele que exerce o seu livre arbítrio, ele tem certeza que vai para o céu? E o assunto mais importante que nós temos que ter hoje, eu acho que a gente não pode se reunir para cultuar a Deus sem pensar se a gente realmente está indo para o céu ou não. Né? O assunto mais importante dos nossos dias é esse, porque Jesus pode voltar agora. Não é nem amanhã, Jesus pode voltar agora. Pode vir agora. Então, esse é o assunto mais importante. Né? O meu livre-arbítrio, ele vai me levar para o céu? Eu tenho o poder de decidir, eu tenho o poder de escolher. Você tem, todos nós temos. Eu perdi o horário. Todos nós temos o poder de decidir. Foi vocês que cantaram demais. Verdade. Todos nós temos o poder de decidir, mas esse poder de decisão, ele me garante o céu, né? Ou será que é a submissão que me garante o céu? Então você tem o poder de dizer, olha, eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais isso, eu quero me afastar, é essa arma que eu vou usar mesmo. Você tem esse poder. Isso te garante o céu? Isso te garante a salvação, a vida eterna com Cristo? A Bíblia diz que Jesus vai abrir a porta para você. Pensa bem, leia a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus vai à porta para você e vai te receber, vai dizer, tudo bem, você não perdoa ninguém, mas eu te perdoo. Tudo bem, né? Você deixou o seu ego falar mais alto, você quis decidir do seu jeito, quis escolher, mas eu vou te receber, a porta, o teu lugar está aqui. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia ensina. A gente precisa pensar sobre essas coisas. Porque cada dia que passa, a gente vê mais pessoas usando essas armas. Eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar do irmão, eu vou me afastar disso.
Essa é a arma que todo mundo usa para resolver os conflitos. E a Bíblia diz, Jesus falou, ele foi bem claro, ele disse, ó, se reconcilia com seu irmão enquanto você está com ele no caminho. No caminho a gente tem essa oportunidade, no caminho a gente tem oportunidade. Quando a porta se fecha, acabou a oportunidade. Amém, irmãos? Amém. Quero orar com você, vamos orar. Amém, Jesus. Que você saiba usar as armas certas. Que você saiba o que Deus quer de você. Quem guerreia as tuas guerras contra o inferno é o Senhor. Amém. Quem guerreia as tuas guerras contra Satanás, contra as hostes do inferno é o Senhor. Mas as tuas guerras internas, interiores, é você quem tem que guerrear e é você quem tem que vencer. É você quem tem que dizer, não, eu vou me submeter a Deus e a sua palavra. Porque eu quero a salvação, eu quero ir com Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua palavra nesta noite. Obrigado, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que a minha capacidade ela é muito rasa, ela é muito... eu não consigo alcançar, meu Deus, a capacidade de me comunicar muitas vezes com clareza. Mas eu sei que o teu Espírito, que sonda e conhece cada coração, ele é poderoso para trazer, Senhor, clareza a cada pessoa que participou nesta noite, que ouviu essa palavra, daquilo que o Senhor quer de nós. É como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Porque a palavra de Deus diz que eles, lá no deserto, endureceram os corações deles e foram privados de entrar na terra prometida por causa daquela dureza do coração. Então que hoje o nosso coração possa se quebrantar. Amém. E que nós possamos ouvir a voz do Espírito e possamos, Deus, nos adequar à tua vontade, Senhor, nos submetendo à tua palavra, ao teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Nós agradecemos a Deus porque Ele nos tem dado um tempo tão maravilhoso, né? Da sua presença, sua palavra, tudo que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito se alimentar. E a gente tem recebido esse alimento, e o nosso espírito tem se alimentado nesta noite. Isso conforta o nosso coração e nos faz seguir adiante. Porque certamente Deus está presente nesse lugar. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesta noite e que cultuou a Deus conosco nesta noite e pôde também desfrutar desta doce e gloriosa presença do nosso Deus através das ondas da internet. Ele não se limita a estar aqui só nesse espaço, mas Ele está em todo lugar e Ele está aí com você. Nós vamos salvar agora, vamos compartilhar esse vídeo no Facebook, vamos compartilhar com você, vamos salvar no YouTube. Nós temos lá, já vai para, esse é o 197, esse aqui é o 198, só vai faltar 2 para completar 200 vídeos no nosso canal do YouTube. E ele está lá à sua disposição para que você possa assistir, compartilhar com seus irmãos. Certamente Deus tem uma palavra poderosa para você. Por isso chama-se culto em casa. Ele não tem a pretensão de ser algo mais do que isso. Culto em casa. Então eu convido você a estar conosco na sexta-feira agora às 20 horas. Porque o nosso culto em casa é terça e sexta às 20 horas. E nós esperamos vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe, te dê uma noite maravilhosa. Te espero lá, sexta-feira, às 20 horas. Amém? Até lá. Amém.